A competência territorial, ela caracteriza-se como uma competência relativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não pode o Estado intervir na vontade das partes. As partes elas têm uma certa liberdade para escolher em qual comarca ou seção, né? Se for estadual, comarca; se for seção ou subseção, federal, né? Se for comarca, estadual, onde esse processo irá tramitar. O que acontece? Não pode o Estado intervir dentro dessa regra geral, né, que é a competência relativa. E o que acontece? Se o autor ele protocola inicial, né, da sua pretensão, e aí o réu não fala nada, não contesta, porque até a contestação que ele tem que se manifestar, né, ele vai ser citado, e até a contestação ele tem que se manifestar onde quer que esse processo corra. Vale lembrar que a Lei 14.879, agora de 2024, agora desse mês, do dia 4/6/2024, ela estabelece que não pode ser mais não pode ser protocolada inicial ou a pretensão em qualquer comarca do Brasil. Não, porque antes era assim. Antes, eu morando em Porto Velho, eu poderia protocolar uma inicial em Belo Horizonte, mesmo se o autor não morasse em Belo Horizonte. Hoje não, hoje essa lei ela estabelece que o local dessa inicial ele tem que ter relação com as partes. Ou, por exemplo, vamos supor, a parte mora em Porto Velho, o autor, o réu mora em Paraná e o foro foi eleito o Guajará-Mirim, por exemplo. Tem que ter alguma coisa a ver com essas três situações. Ou o local do foro eleito, ou o local que tem a ver com as partes, seja autor, seja réu. Caso contrário, caso o réu não se manifeste até a contestação, o juiz que era incompetente, ele passa a ser competente. O local que ele não tem mais como mudar isso. E com isso, aquele juiz daquela comarca, ele passa a ser o juiz competente até o final. E aí nós temos aí uma definição do que trata perpetuatio jurisdictione. Isso quer dizer que se o réu não se manifestar até a contestação, esse juiz ele vai ficar até o fim do processo, ele vai ficar até a sentença como o juiz competente. Ocorre que a competência territorial ela tem a exceção, né, que passa a ser uma competência absoluta, que quer dizer, o juiz ele passa a agir de ofício, como por exemplo em ação, em pretensão que trate de direito de incapaz, né, menor de 18 anos, que vai ser o domicílio do guardião daquela criança ou daquele adolescente. Um segundo fator é em caso de infração penal. O local que vai ser julgado vai ser o local onde ocorreu o crime, onde ocorreu a infração penal. Uma terceira situação é ações que versem sobre direitos imobiliários. Precisa ser necessariamente o local onde aquele imóvel ele foi registrado. Porque imagine só, se eu compro um terreno, uma casa em Guajará-Mirim, e eu colocar o foro de Porto Velho como o foro para dirimir eventuais conflitos. Não tem lógica. Por quê? Porque o foro para dirimir esse conflito tem que ser Guajará-Mirim, que é onde o imóvel está, que é onde o imóvel foi registrado. Uma terceira situação é quando se trata de consumidor, né? Por exemplo, vamos supor que eu tive um problema com uma operadora de telefone, e aí eu vou entrar com uma pretensão, com uma ação, vou protocolar uma petição inicial. Não tem lógica eu protocolar essa petição inicial e esse processo correr em São Paulo. Por quê? Porque imagine só se eu tivesse que toda vez me deslocar para São Paulo para uma audiência, e vamos supor ainda que não tivesse a questão de a modalidade virtual. Não faz sentido. Então, o foro, né, a competência territorial será o local do domicílio do consumidor.
e não do fornecedor. E tem uma quinta opção, que também é a questão da competência absoluta, que é em relação a direito sucessório, né, inventário. A competência territorial, nesse caso, ela também é absoluta. Por quê? Porque o foro que vai ser competente, né, o local competente para dirimir qualquer conflito em relação a isso, inventário e partilhar e sucessões, será o foro do último domicílio do de cujos, ou seja, onde o falecido morava, onde ele morava, mesmo que ele tenha falecido em outro local, passa a ser competência territorial absoluta. Porque você imagina se ele tivesse várias casas em vários estados. Como que seria isso? Eu teria que abrir um processo em cada cidade? Não faz sentido. Então o processo deve correr, um processo de inventário no último local de domicílio do de cujos. É isso.